Olá, eu sou o professor Renato Santos e sou professor da disciplina de Embalagens e Armazenamento. E nós vamos conversar agora a respeito do trabalho avaliativo final. Eu coloquei para vocês aí um texto a respeito do Walmart. Fala sobre novos padrões de logística que o Walmart adotou, que facilitou ali a sua gestão logística. E eu começo perguntando, explique qual a decisão que o Walmart tomou para equilibrar a demanda do estoque. Você vai encontrar essa resposta nesse texto que eu dei a respeito do Walmart. Essa boa gestão do estoque acarretou em vários benefícios. Três desses benefícios, você vai lá no texto também, esses três benefícios. Observando o texto, você vai encontrar mais características do Milk Room ou do Cross-Docking no processo do Walmart. Então, se você escolher o Milk Room, vai falar por quê. Se você escolher o Cross-Docking, vai falar por quê. Ok? Depois, cinco vantagens associadas à utilização do Cross-Docking. Isso aí você vai achar na apostila. Tanto a 3 quanto a 4, a quarta questão, você vai encontrar no material didático da apostila, ok? Qualquer dúvida, é só você mandar a sua dúvida aí que eu estou à sua disposição para poder tentar te ajudar. Então, a logística, ela vem de longa data. Essa questão de armazenamento, de criação de estoque, ela remete lá das guerras. Desde os tempos bíblicos, nós vemos características da logística. Por exemplo, Moisés liderava 2 milhões de pessoas em meio ao deserto. Esses 2 milhões tinham armamento militar, armamento bélico, então tinha todo o acampamento que tinha que se levantar e ir para outro local, então já era uma questão logística. Ao longo das guerras, a gente percebe que logística é uma questão de guerra. Às vezes, a logística pode até mesmo ganhar uma guerra no combate entre alguma nação, alguns países. A armazenagem, a apostila vai dizer para nós que ela pode ser definida como uma ação ou conjunto de ações necessária para a administração do espaço físico, destinada a receber, a movimentar e a manter os estoques. Então, o que é armazenagem? Armazenagem é guardar determinada mercadoria em determinado local. Então, nós vamos ter diversos tipos de armazenagem, por exemplo. De forma geral, nós temos 5 modais aí na logística. Primeiro modal, o modal aquaviário, que são os navios que se deslocam, tem a característica de carregar grandes cargas, e eles se deslocam aí de um país para o outro, de uma nação para outra. Muitos navios trazem contêineres da China. Então, é um tipo de logística que vai ser usada para cargas grandes, cargas pesadas, e cargas que demandam, pode ter um maior tempo assim, de transporte, de locomoção. O navio é um meio de transporte lento, um meio logístico lento. Um outro tipo de meio logístico, da logística, é o dutoviário. Você transportar um produto, no caso, por exemplo, o gás natural, ele é usado através do dutoviário. Quais são as vantagens do dutoviário? Transporte dutoviário. Não tem trânsito, não tem engarrafamento, ele fica por debaixo da terra, então você coloca lá um gás natural lá em Linhares e vai sair aqui em Vitória. Isso aí é tranquilo. Outro é o transporte rodoviário. É o transporte das rodovias, de ônibus, caminhões, carros. Então é um meio muito usado no Brasil, o transporte rodoviário. Ok? Outro é o transporte aeroviário, que é o transporte de avião. Então são mercadorias mercadorias que são mais frágeis, são transportadas em avião, mercadorias de informática, por exemplo. São leves, são frágeis, então ela é um bom, vai caber bem nesse meio de transporte. O outro e último lugar é o ferroviário. Nós temos aí as linhas ferroviárias do Brasil, temos várias ferrovias. A Vale aqui no estado do Espírito Santo ela usa muito transporte de minério de ferro,
essas coisas assim. Então a característica também é de transporte de materiais pesados, tem um custo baixo e estima-se que no Brasil tem uma forte tendência a melhorar aí as ferrovias para poder desenvolver mais aí o transporte ferroviário. Mas o mais usado no Brasil, sem dúvida alguma, é o transporte rodoviário, que inclusive nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, foi um dos ramos aí da indústria, né, do comércio, do mercado de trabalho, que não, graças a Deus não pararam, né? Graças a eles nós temos aí nosso estoque de comida, de mercadoria, e a gente pode continuar aí nos alimentando e sobrevivendo aí em meio a esse desafio. O planejamento de um armazém, por exemplo, vai incluir a localização. A localização do armazém é algo fundamental para o escoamento da mercadoria, tanto para a chegada quanto para a saída da mercadoria. O arranjo físico também, dimensionamento da área, o arranjo físico, tudo isso vai ser fundamental para o desenvolvimento da empresa. Além de docas de carga e descarga, equipamentos para movimentação, então tem vários equipamentos de movimentação aí, tipos de sistemas de armazenagem, sistemas informatizados para localização do estoque e mão de obra disponível. Então a gente vê que o ramo da logística é um ramo muito vasto e é uma disciplina muito gostosa de estudar. A disciplina da logística, ela é muito prática, ela é muito dia a dia, ela é muito nosso contexto de vida. Um dos meios que veio para revolucionar a logística, por exemplo, de passageiros é o Uber, hoje em dia, né? A gente sabe que o Uber aí, no começo, principalmente, deu uma briga muito grande com os taxistas, que diminuiu o custo das viagens e o meio de locomoção das pessoas, assim, disparou, né? Com a chegada do Uber. Acabou de diminuir um pouquinho o movimento do trânsito. Principalmente os taxistas perderam passageiros. O mesmo aconteceu com o avião, alguns anos atrás. No caso do transporte de pessoas, né, de massa. Os aviões, eles tomaram muito passageiros aí. Antigamente no avião era uma coisa muito elitizada, só gente rica que andava de avião. Hoje em dia tem várias promoções, às vezes tem passagem de avião que custa o mesmo preço de uma passagem de ônibus, por exemplo. Então isso também diminuiu aí o fluxo de transporte rodoviário para poder aviário, no caso, que é a aviação. As armazenagens as ações relativas à armazenagem incluem principalmente o recebimento, a estocagem, o manuseio e as expedições de materiais. Por exemplo, um local que tem muitos armazéns da área logísticos é o Cais de Capuaba. Por quê? Porque fica perto do porto. Aquela reta da Rio Santos tem vários armazéns ali, porque a mercadoria chega via navio, estoca no armazém, é distribuída para as lojas, né? Empresas, supermercados, etc. Então isso é muito importante, a expedição aí dos materiais. O termo materiais possui uma conotação ampla, entretanto, a utilização desse termo é proposital, visto que por materiais entende os estoques de matéria-prima, os produtos em processo, os produtos acabados e os materiais de suporte, como por exemplo máquinas, equipamentos de proteção individual, coletiva, materiais de limpeza, materiais de escritório. Vamos lá. Grandes empresas do varejo, como as lojas americanas e submarinas, eles fazem uso de grandes estruturas de armazenagem para atender a demanda do país inteiro. No começo dos anos 2000, a empresa B2B, que é Business to Business, que é de empresa para empresa, que é detentora das duas marcas, adotou a estratégia de substituir seus diversos armazéns e depósitos de pequeno e médio porte instalados por todo o Brasil por 3 grandes centros de distribuição localizados em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, foi possível ter uma grande ocupação das áreas de armazenagem a custos operacionais adequados, muito em função do grande volume de operações ali realizadas. É muito interessante de observar a esse respeito. Empresas como lojasamericanas.com, por exemplo,
Então aquela empresa ali lá dos Estados Unidos que é muito famosa, que tá me falhando a memória agora, já fiz até várias compras nela, Amazon, a empresa Amazon. Olha que sacada brilhante. O cara tem um site, ele hospeda várias outras empresas e ele ganha pelo nome que ele tem. A Amazon é um nome de referência. As empresas pagam para poder vender as mercadorias através do site do cara. Uma das maiores empresas do mundo, a Amazon. Então o que acontece? Olha que sacada logística, por exemplo. Eu posso hospedar minha empresa no site dele, eu posso ter o contato com o fornecedor de material, então eu posso vender uma mercadoria para você sem mesmo nem ter a mercadoria. Ou seja, eu posso adotar o estoque zero, que é o ideal para qualquer empresa. Quanto menor o estoque da empresa, o ponto ideal de estoque é aquele onde ele tem mercadoria para entregar, mas ele não tem muita mercadoria para poder ficar parada lá. Porque estoque é dinheiro parado. Então, olha que sacada os negócios virtuais, no caso. Essas grandes lojas virtuais. Você pode comprar mercadoria, o cara pede 15 dias de prazo, 10 dias de prazo. Esses dias eu comprei uma geladeira da Brastemp, e aí eu tenho certeza, o vendedor não tinha lá, eu comprei lojaamericanas.com, no caso. Ele pode vender a geladeira sem ter a geladeira em estoque, compra a geladeira da Brastemp por um preço melhor, ganha o dinheiro em cima disso e me entrega a geladeira. Olha que interessante. Uma das maiores sacadas do mundo virtual é essas empresas aí que não precisam de ter estoque para poder vender. A grande sacada desse mercado é esse. Isso aí eu posso... Uma das vantagens, eu não preciso ter dinheiro para poder... Eu compro a mercadoria com o dinheiro que você me paga. Que é coisa melhor do que isso. Então, é bem interessante aí o mercado virtual. Então, essa é a disciplina de armazenagens e logística e armazenagem. Eu sou o professor Renato Santos, estou à disposição de vocês, se precisar de ajuda no estudo orientado, no trabalho avaliativo final. É só você colocar sua dúvida aí, me mandar um recado aqui na sala de aula, que eu vou estar à sua disposição para poder te responder. Um forte abraço, até a próxima. Eu sou o professor Renato Santos, essa é a disciplina de armazenagens, de logística e armazenagem. Um forte abraço, até a próxima.